Fala família, Personal Trainer Iago aqui e eu quero falar com você que tem pensamentos negativos ou sempre espera o pior dos resultados em todas as suas ações. Eu quero te ensinar a ter consciência desses seus pensamentos negativos e de uma vez por todas se livrar desses padrões e reprogramar a sua mente para não ter mais pensamentos negativos e sim pensamentos positivos, porque já é mais do que comprovado cientificamente que os pensamentos positivos te tornam muito mais poderoso, te tornam muito mais efetivos quando você tem um objetivo em mente e principalmente de vestir o emagrecimento. Então fica comigo aqui que eu vou te mostrar 3 dicas, 3 técnicas que são bem fáceis de se fazer e bem importantes nesse processo de vestir o emagrecimento. A técnica número 1 é para você desafiar a verdade. Mas assim, Iago, que verdade? Se só existe uma verdade. Não, às vezes a verdade que você criou na sua cabeça não é a verdade que é propriamente dita. Então, desafie essa verdade, reflita sobre o que você quer pensar. Quando você bota numa proporção assim, não, se eu não conseguir seguir uma dieta durante essa semana, eu vou chutar o balde e vai ser assim mesmo. Ou aquele outro pensamento, né, aquela outra verdade que você toma como sendo 100% verdadeira. Se eu não couber nessa calça jeans aqui, eu não vou pra festa da minha amiguinha. São verdades assim que te levam a uma proporção de tudo ou nada. E quando você para analisar depois o que você pensou, dá até vontade de rir. Todo mundo já passou por isso, normal, né? Eu também já, quando tava com sobrepeso, eu me sentia muito mal ao colocar uma camisa. Eu ia na loja, experimentava a camisa e pensava assim, poxa, pegava na verdade lá a camisa, né, na cruzeta e pensava assim, poxa, essa camisa é bonita. Mas se eu não ficar bem nessa camisa que eu achei bonita, eu vou desistir de comprar todas as outras roupas, eu vou voltar para casa e aí isso acaba gerava um pensamento negativo sobre mim. Então, nesse sentido, eu quero que você se desafie a enfrentar essa verdade, tornando esses pensamentos, digamos assim, que positivos para a situação. E como é que você vai fazer isso? Quando você tiver um pensamento desse tipo, anote. E aí, quando você anotar esse pensamento, também liste embaixo possíveis soluções para esse problema. Você vai listar os possíveis resultados para essa verdade que você toma sendo a 100% absoluta. E aí, quando você lista outros possíveis resultados, você acaba ensinando o seu cérebro a criar novas maneiras de solucionar estes problemas. Você não fica naquele sim ou não fica no preto no branco, você acaba criando outras formas de solucionar esse seu problema. Vamos para a dica número 2, que é neutralizar essas autoafirmações negativas. Todo mundo tem aquelas suas autoafirmações, seja negativas ou positivas. O importante é que a gente tenha muito mais positivas. E nesse sentido, as negativas, ele vem sempre mascarados assim de uns pensamentos desse tipo aqui. Qualquer um tem muito mais força de vontade do que eu. Eu simplesmente não consigo gostar de fazer exercício físico. Não, dieta não é pra mim, já percebi isso. Esses são pensamentos, né? São autoafirmações negativas sobre a sua capacidade. E eles vêm justamente quando você tá com um sentimento de insegurança. E essa insegurança, ela vem justamente quando você tá passando por alguma coisa nova, experimentando algo novo ou tentando algo novo na sua vida. É super normal você ter esses pensamentos de insegurança quando você tenta algo novo, porque realmente o novo, ele acaba amedrontando um pouquinho. Mas é hora de ter a coragem e transformar esses pensamentos, né, essas autoafirmações negativas em propostas um pouquinho mais positivas e estimular seu cérebro a trabalhar de uma forma muito mais eficiente. Então vamos pegar esses pensamentos agora e transformar eles de um ponto de vista um pouquinho mais positivo agora. Olha só, ao invés de pensar eu não consigo gostar realmente de exercício físico, você pode trocar essa afirmação negativa por uma afirmação positiva de que, cara, eu já tentei inúmeras vezes fazer esportes, mas eu só ainda não encontrei aquele que eu gosto. Sério, olha só como você não aniquilou de forma brutal aí, né, o seu pensamento negativo, mas como criou outras possibilidades de outros pensamentos a respeito da atividade física. Um outro pensamento que a gente pode mudar é aquela afirmação negativa que você faz assim, não emagreço porque meu metabolismo é lento. Teu metabolismo não é lento. Troca essa afirmação que você tem negativa sobre você por uma afirmação do tipo, eu vou tentar mais uma vez e eu vou conseguir fazer a dieta e o exercício físico bem direitinho a fim de aceitar que o meu metabolismo ele vai acelerar. Olha só como soa totalmente diferente daquela proposta negativa para uma proposta positiva, né? E aí, quando você transforma esse pensamento negativo que você tem sobre você em um pensamento positivo, a sua voz interior começa a ser mais positiva e aí o teu cérebro
cérebro começa a te apoiar e entender que os resultados são todos favoráveis. Quando você tem esses pensamentos positivos, bem mastigadinhos ali, quando você consegue especificar algo mais positivo para você, o seu cérebro fica muito mais estimulado a cada conquista. E aí a gente entra na técnica número 3, que é criar afirmações positivas. Quando a gente cria afirmações positivas, a gente não deixa os pensamentos negativos tomarem conta da nossa mente. E aí, uma atividade bem prática que você pode fazer é listar vários pensamentos positivos sobre você. E aí, quando você lista esses pensamentos positivos, você vai ter um arsenal muito maior para lidar quando os pensamentos negativos vierem. E essas afirmações positivas que você tem que fazer, listar, tem que ser bem detalhado, bem esmiuçado e única para cada situação que você vai viver. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Você pode dar essa afirmação positiva: caraca, foi tão fácil treinar fazendo o GoFit em 15 minutos do meu dia todinho. Muito bem específico, muito bem detalhado, né? Uma outra afirmação positiva que você pode fazer sobre você é essa aqui, ó. Comer uma fruta depois do almoço me deixa muito mais saciado do que eu comer um pudim. E isso vai me fazer muito bem conforme passar o tempo. Olha só como bem detalhado, e você trazendo essas afirmações positivas, você consegue estimular o seu cérebro a processá-las como uma verdade. E essa verdade, lembrar lá da primeira técnica, que você confronta essas verdades? Então, nessa terceira você vai criar essas afirmações como verdade. Essas aqui você não vai confrontar, você vai trazer elas para você mesmo e incorporar ela como uma verdade absoluta, porque ela é uma verdade agora positiva. Você criou uma afirmação positiva sobre isso, sobre uma situação bem específica, com o máximo de detalhe, e aí o teu cérebro ele vai entender aquilo ali de uma forma muito mais fácil, né? Porque tudo que é mais processado, mais mastigado, fica muito mais fácil de digerir. E o nosso cérebro também, quando a gente pensa de uma forma muito mais detalhada, o nosso cérebro consegue captar com muito mais informação aquilo que a gente quer botar para dentro dos nossos pensamentos. E lembra que toda vez que você tiver pensamentos negativos, você pode confrontá-los com essa lista de pensamentos, de afirmações positivas que você criou sobre você. E isso cria uma imagem mental de sucesso sobre você e como você irá responder sobre esses pensamentos. Quando os pensamentos negativos quiserem tomar controle do seu cérebro, pega lá aquela listinha que você fez sobre seus pensamentos, suas afirmações positivas e leia e releia quantas vezes for preciso para você começar a mudar a vibração do seu cérebro de pensamento negativo para pensamento positivo. E aí verifique como é que seu cérebro vai reagir diante dessas situações. Esses 3 gatilhos aí são bem práticos, bem simples, que você pode tomar nota já e começar a fazer a partir de hoje. Quando você botar em prática, realmente o teu pensamento vai deixar de ser do polo negativo para o polo positivo. E lembra sempre que pensamentos positivos farão com que você trabalhe de uma forma muito mais otimizada, aumentando a sua performance e, consequentemente, vestindo o seu emagrecimento. Então tem aqueles pensamentos de que você realmente consegue emagrecer, que você foi feito para emagrecer. Quebre esses padrões, quebre essas crenças limitantes com pensamentos positivos, imaginando que o emagrecimento é sim para você e você realmente merece ter aquele corpo que você sempre sonhou. Então, ó, cola no pai, tamo junto e é só o começo.